Olá, queridos alunos! Estamos aqui hoje para mais uma aula da disciplina de eletiva. Nós estamos trabalhando o bem-estar físico, emocional e espiritual. Nós estamos trabalhando nessa eletiva o bem-estar internamente e externamente. Para isso, nós convidamos uma profissional, aliás, uma excelente profissional, a psicóloga Mariana Scalfoni, para falar para nós sobre autoestima. O que é autoestima? E você vai observar que é um passo a passo simples e que você vai conseguir, você não, eu e você, vamos conseguir paulatinamente trilhar esse novo caminho, que é um caminho que certamente nos levará a melhores relacionamentos, tanto relacionamento pessoal quanto nas inter-relações. Estamos aí então muito felizes com a presença da Mariana Scalfoni para nos ajudar na aula de hoje. Mais uma vez, obrigada porque você está aqui conosco, obrigada porque você está na nossa disciplina de eletiva. Estamos juntos, continue conosco, unidos aí, que nós vamos vencer mais esse momento desafiador nas nossas vidas. Até mais, um abraço da professora Lindaura e da professora Áquila. Até mais. Ei pessoal, aqui é a professora Áquila e nessa semana em eletiva nós estaremos vendo um pouquinho mais sobre autocuidado, dessa vez focando na parte emocional. Bom, a nossa convidada Mariana inclusive deixou o e-mail dela à disposição para tirar dúvidas. Eu espero que vocês aproveitem esse momento. Tchau! Boa tarde, meu nome é Mariana, eu sou psicóloga, me formei em 2016 e desde então eu venho trabalhando na área. Eu fui convidada para falar um pouquinho para vocês sobre a autoestima e eu vou falar sobre esse tema utilizando uma das abordagens da psicologia. A psicologia ela é uma ciência que possui algumas abordagens, algumas vertentes teóricas principais. Quando eu trouxer algum conceito aqui para vocês hoje, eu vou estar utilizando uma dessas abordagens da psicologia, que é a análise do comportamento, ou behaviorismo. Apesar do que o nome pode sugerir, a análise do comportamento não estuda apenas ações, ela estuda também os sentimentos, os pensamentos, a interação do indivíduo, da pessoa com o meio, com o contexto onde ela se insere. Então, toda vez que eu trouxer algum conceito aqui para vocês e falar que é da psicologia, na verdade eu estou usando uma das abordagens da psicologia. Antes da gente falar sobre autoestima, eu acho interessante a gente diferenciar autoestima de autoconfiança. A autoconfiança é um sentimento que está relacionado com comportamentos, com atitudes bem-sucedidas. Ou seja, a pessoa se comporta e produz consequências positivas que mantêm esse comportamento. Vamos supor que a Maria, ela estuda, ela pega os textos, lê todos os textos, grifa as partes importantes, faz resumo, faz anotações e antes da prova ela revisa a matéria. Isso faz com que a Maria tire notas boas. E aí, quando tem prova, ela sempre estuda mais ou menos dessa mesma forma, que garante que ela continue tirando notas boas, continue saindo bem na prova. E aí, quando a professora marca uma prova, a Maria está tranquila, ela fala, pode marcar, eu vou me sair bem. Aí você fala, a Maria, ela tem autoconfiança, né? Esse sentimento de que
ela vai ser bem-sucedida, né? Porque ao longo da história dela, ela tem esse hábito, né, de estudar de determinada forma, e essa forma de estudar fez com que ela tirasse notas boas, né, e continuasse nesse hábito. E aí, quando a professora diz que vai ter prova, ela fala, tudo bem, vou me sair bem. Então, a gente diz que a Maria tem autoconfiança. Vou tentar dar outro exemplo. Vamos supor que o João, ele é jogador de basquete. Quando ele era criança, ele começou a jogar, começou a participar dos campeonatos, ele saía super bem, era um dos melhores da turma. E aí ele foi cada vez mais participando de jogos, tendo bons resultados, perdia às vezes, mas aí ele foi se aperfeiçoando cada vez mais. Se tornou um jogador profissional, e aí sempre tendo bons resultados na partida. Cada 10 arremessos que o João faz, 9 ele acerta. E aí, quando tem jogo, ele fala, bom, acho que eu tenho chance de sair bem, né? Tudo bem, vou me manter calmo, tranquilo, acho que vai dar tudo certo. Então, a gente pode dizer que o João, ele tem esse sentimento de autoconfiança, que foi produzido, né, por essa história aí de sucesso que ele teve nos jogos. Mas vamos supor que o João, ele se contundiu e agora nos treinos, né, ele não está conseguindo fazer nem metade do que ele fazia antes, né? Se antes, a cada 10 arremessos que ele fazia, 9 ele acertava, a cada 10 agora ele está acertando 1, né? E aí, atualmente, o João não quer mais participar dos jogos, não se sente tão seguro. Então, podemos dizer que o João não está tão autoconfiante, né? Então, percebam assim que a autoconfiança ela pode mudar dependendo do contexto, né? Dependendo dos resultados. Assim como no exemplo que eu dei da Maria, a autoconfiança ela depende mais do resultado das suas ações, né? Então, se eu vejo que minhas ações produzem determinados resultados, né, o sentimento de autoconfiança, ele aumenta. Esse sentimento não depende tanto de terceiros, não depende tanto, vamos supor que alguém falasse, nossa, João, você é demais, ou que a torcida, né, aplaudisse. Então, mesmo que não tivesse, né, essas pessoas elogiando o João, aplaudindo o João, o simples fato dele ver que ele estava melhorando nos jogos, né, isso já, por si só, né, já poderia aumentar esse sentimento de autoconfiança. Então, como eu expliquei para vocês, a autoconfiança é um sentimento que não está tão relacionado a consequências sociais, como a aprovação, o sorriso, o carinho, o contato físico. Ele é um sentimento que está relacionado com as consequências naturais do comportamento, o comportamento bem-sucedido, vamos colocar assim. Ao contrário da autoestima, que é um sentimento que depende, né, desse tipo de consequência. O sentimento de autoestima, ele vai se desenvolver, então, a partir de interações onde as consequências, né, do comportamento são a atenção, o carinho, o afeto. Mas é importante ressaltar também que esse tipo de consequência que eu falei, ele não pode estar vinculado a só determinados tipos de comportamento, a determinados tipos de atitude. Por exemplo, eu só tenho a atenção, o carinho, o reconhecimento se eu sou bem-sucedida, se eu faço determinadas coisas.
Mas isso não significa que a pessoa vai sair por aí fazendo qualquer coisa, tudo que ela quiser e, e aí receber a atenção, o carinho das pessoas e só dessa forma ela desenvolve a autoestima, né? Que ela pode sair fazendo tudo. Não é disso que se trata. E aí eu vou passar alguns exemplos de interações para vocês perceberem, né? Algumas que favorecem mais o desenvolvimento desse sentimento e outras nem tanto. Como eu falei, né, a autoestima é um sentimento que vai se desenvolver ao longo da vida, né, por causa dessas interações. Então, não é uma coisa que a pessoa já nasce com autoestima, ou já nasce sem, ou nasce com pouco. Não é isso. É um sentimento que vai depender das relações. E muitas vezes a gente tende a atribuir, né, na linguagem comum, no senso comum, como se o sentimento fosse responsável pela atitude da pessoa. Por exemplo, a Ana namora com garotos que não ligam para ela porque ela tem baixa autoestima. Não é bem isso, né? Não é a autoestima que provoca os comportamentos. Na nossa linguagem cotidiana, às vezes a gente tende a falar assim, mas achar que um sentimento, né, provoca um comportamento faz com que a gente não preste atenção nas verdadeiras causas, né, no que pode estar relacionado nesse modo de agir. Nesse caso da Ana, se a gente acha ela nasceu com boa autoestima, nasceu com baixa autoestima, a gente deixa de se perguntar talvez como que foram as relações da Ana no passado. Como que são as relações da Ana atualmente? Como são as relações afetivas dela? Vou tentar dar um outro exemplo. Às vezes a gente fala assim, fulano é preguiçoso, por isso que ele não faz a tarefa de casa. Como se ser preguiçoso, né, fosse uma característica do fulano e fosse isso que provocasse, né, fosse por isso, né, o fato dele não fazer a tarefa. E aí a gente deixa de se perguntar algumas coisas que são importantes para entender por que o fulano não está fazendo a tarefa. Por exemplo, essa tarefa está no nível, né, de habilidade que o fulano já desenvolveu. Ela é muito difícil para ele? Ela é muito fácil? Como que é na casa dele? Ele tem algum ambiente de estudo? Então, a gente poderia estar perguntando fazendo essas e outras questões que nos ajudariam a entender um pouco melhor. Outra coisa que às vezes as pessoas falam, né? Por exemplo, a Maria é inteligente, por isso que ela tira nota boa. Eu não tiro nota boa porque eu não sou inteligente. Como se a pessoa nascesse ou não com aquele atributo, com aquela inteligência, né? E aí, às vezes a pessoa deixa de se perguntar, né? Como que é a rotina de estudo da Maria, né? Como que acontece a aprendizagem da Maria?
Isso tudo para reforçar o que eu já tinha falado, né? Que a autoestima é um sentimento, ela vai ser produzida de acordo com o contexto, né? Com as interações, onde as consequências são sociais, consequências como o afeto, a atenção, o carinho, esse tipo de interação, né, que vai construir esse sentimento, né, ao longo do tempo. Se alguém me questionasse, né, falasse, eu só recebo a atenção, o afeto, o carinho, se eu me comporto de determinadas formas, se eu atendo às expectativas, aí eu me perguntaria, né? Será que essa pessoa, ela sempre atendeu às expectativas, né? Será que ela acha que ela só recebe o afeto se ela atender às expectativas? Porque justamente, né, ao longo da vida, sempre ela atendeu às expectativas, ela nunca saiu disso, né? E aí ela acha que só recebe o afeto se ela atender a isso, né? Uma outra questão, né? Será que esse afeto, né, ele não existe ou ele é tão sutil, né, que a pessoa talvez tenha até dificuldades para perceber? Será que esse ambiente, né, é capaz de promover o afeto, os sentimentos, né, de aceitação, independente das escolhas da pessoa, né, independente dos caminhos que a pessoa, né, seguir, escolher, seja em relação à profissão, à orientação sexual, a forma de se vestir, de agir, né? Esse ambiente é capaz de promover essa aceitação? Porque pode ter, assim, uma limitação nesse ambiente, né? E aí a pessoa acreditar que não é digna, né? Do amor, do afeto, né? E isso daí é uma questão, assim, bastante delicada. Mas a gente pode se perguntar, né, como a gente escolhe com quem se relacionar. Nossas amizades, as companhias, os relacionamentos. Se perguntar se esse sentimento de estima, de amor próprio, né, se ele está relacionado a algum desempenho, né? Como que você lida com os seus erros, com as suas dificuldades? Uma outra questão que eu acho super importante, né, desse tema de autoestima e autoconfiança, qual é o impacto das redes sociais, da internet nesses nossos sentimentos? Eu fiz essa pergunta pelo seguinte motivo. Às vezes, né, na internet, nas redes sociais, na mídia em geral, a divulgação de certas informações pode acabar passando pra gente, né, que aquele estilo de vida, aquele tipo de corpo, aquele tipo de cabelo, aquele estilo, ter aquela casa, ter aquele carro, ser de determinada forma, ter um relacionamento X, ter uma família Y, né? Como aquilo sendo algo de valor, né?
passa-se às vezes uma mensagem de que aquilo é o bom, aquilo é o valorizado, né? Vocês às vezes têm essa impressão, porque pode acontecer, né? A gente consumir aquela mensagem como se aquilo é o que tem valor, e aí a gente não se enquadra nisso, né? E como que fica a nossa autoestima, nosso sentimento de valor, de amor próprio, de respeito de si mesmo. E eu me questionaria também até em relação ao sentimento de autoconfiança, que é aquele sentimento que eu falei para vocês, que tem a ver com desempenho, com ser bem-sucedido, né? Às vezes a gente recebe alguma coisa da internet, da mídia, né? Um alto padrão, né? Como se a gente precisasse saber fazer tudo, ser bom em tudo, né? Como que fica, né? Às vezes nosso sentimento de autoconfiança diante dessas informações. Bom, eu tentei apresentar de forma bem breve, o mais simplificado que eu consegui, esses conceitos, né, da psicologia e alguns questionamentos que a gente pode fazer a partir deles. Com isso, né, não espero que ninguém saia daqui um psicólogo analisando tudo, mas a intenção é a gente parar e pensar um pouquinho sobre esse tema, pensar um pouquinho sobre o nosso cotidiano e algumas coisas, né, que podem influenciar nesses nossos sentimentos. Eu trouxe algumas questões e a partir disso, né, vocês podem também levantar novas questões aí sobre o tema. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.